Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nosso vídeo hoje vai ser para atender a uma sugestão que nós recebemos do nosso canal, né? Um seguidor, João, se eu não me engano, de Brasília, ele mandou a sugestão para que nós falássemos um pouco sobre o tema da vontade de Deus. Na verdade, explicar o que é a vontade de Deus. Então, vou falar aqui em poucas palavras, espero que seja claro, né? Se não for claro, vocês podem deixar aí nos comentários o que é que não ficou claro, para ver se a gente consegue, né? Tem um jeito de esclarecer o que não ficou claro. Então, é preciso que nós, para falarmos da vontade de Deus, é preciso que nós tenhamos consciência que existe dois termos: a vontade de Deus e a permissão de Deus, ou a vontade permissiva de Deus. Vontade e permissão não são a mesma coisa. Por exemplo, não é vontade de Deus que o homem sofra. Não é do desejo de Deus. Eu quero que o homem sofra. Não é. Deus permite o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é fruto das nossas ações. Como diz o ditado, né? Cada ação tem uma reação. Então, os nossos sofrimentos são frutos das nossas ações. São frutos dos nossos modo de agir, né, que vai ter uma consequência lá na frente. Nós não queremos acreditar que vai ter, mas a verdade é que vai ter sim. Quer eu queira, quer eu não queira. Então, o sofrimento, ele vem por causa de alguma coisa que lá atrás eu fiz, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo, né? Não é o meu caso. Eu tenho um problema no estômago. Só que esse problema no estômago, ele foi causado por causa de coisas que eu comi, coisas que faziam mal e eu comi. E por isso estou com um problema no estômago. Não foi Deus que disse: eu quero que Frei Marcelo tenha um problema no estômago. Não. Frei Marcelo fez coisa errada e agora está com problema no estômago. Espero que tenha sido claro. Outra coisa, não é vontade de Deus que exista várias religiões. Por que Deus permite que exista várias religiões? Porque Deus não nos obriga a sermos católicos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade. Se nós não formos católicos de livre e espontânea vontade, não adianta ser católico. Se você é católico porque alguém te obrigou a ser católico, você não agrada a Deus sendo católico. Porque você não é de coração. Eu reconheço que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Eu reconheço que a Igreja Católica é já o reino de Deus na Terra. Então, se eu não reconheço e eu sou católico, é porque alguém me obrigou. Alguém está me obrigando a ser católico e esse ser católico meu não agrada a Deus. Então, Deus, se ele não nos desse liberdade, ele dizia: todo mundo tem que ser católico. Não, ele deixa que a gente escolha, né, se a gente quer ser católico ou se a gente quer ser de uma falsa religião que não nos levará para o céu, para a morada eterna. Então, é muito fácil distinguir a vontade e a permissão. Por exemplo, outro exemplo corriqueiro do dia a dia. Tem um pai e uma mãe que gostam muito, 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 muito do seu filho. E o seu filho chega na idade em que ele diz:
Agora eu vou alcançar a minha independência. Vou sair de casa, né? Trabalhei, né? Comprei uma casa e agora vou morar na minha casa. É vontade dos pais que ele saia de casa e vá viver lá no outra cidade, lá no outro lado do estado? Não, não é vontade. Mas os pais permitem. Por quê? Porque os pais querem que os seus filhos sejam livres e que eles sejam felizes na sua liberdade. É bem verdade que existem pais que querem que os filhos fiquem debaixo da saia até o mundo se acabar, né? Existem pais que não conseguem compreender que os filhos é de Deus e não deles. Então, eles, como acham que os filhos são deles, eles querem que os filhos... Tem pais que não deixam nem os filhos respirar direito. Sufoca o filho com uma super proteção, né? Mas os pais que não têm esse problema, eles, ao mesmo tempo que eles não desejam que os filhos saiam de casa, porque eles gostam dos filhos, quer estar na companhia dos filhos, ao mesmo tempo eles permitem que os filhos façam discernimento e descubram, é melhor eu estar no meu trabalho, na minha casa, onde eu não vou dar trabalho para o meu pai, não vou dar trabalho para minha mãe, né? Eles já me sustentaram até aqui, daqui em diante eu tenho que me sustentar. Então, os pais permitem que os filhos, façam essa escolha. Assim também acontece com Deus. Deus permite que eu faça escolha, para que eu possa descobrir, é melhor estar com Deus ou é melhor estar com o inimigo. Ele não nos obriga a ficar com ele. Ele permite que a nossa liberdade faça com que nós cheguemos ao caminho certo. Então, a vontade de Deus é que todos os seus filhos estejam debaixo das suas asas, né? Como o nosso Senhor falou, né? A respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, se conhecesses quem te visitastes, ou quem te visitou, reconheceria, né? Quem é o Deus que se comportou como uma galinha que quer reunir os filhos debaixo de suas asas. Ele quer reunir os filhos debaixo de suas asas. Mas os filhos quiseram ficar batendo a cabeça no muro, dizendo que está esperando ainda o Filho de Deus vir. Então, se eles querem pensar assim, então deixe eles pensarem assim. Deus não obriga, aceite Jesus, ele é meu filho. Não. Não quer aceitar? É problema seu. Essa não aceitação vai ter uma consequência, né? Quem não aceita o Filho do Homem não entrará no reino dos céus. Então, Deus sempre nos deixa com uma liberdade. Então, a gente tem que parar de falar que a permissão que Deus nos dá para determinadas coisas é a vontade de Deus, né? A gente às vezes não sabe nem como responder quando uma pessoa fala assim, fulano de tal, eu queria que você viesse aqui na minha casa tal dia. E aí tem gente que fala assim, se for da vontade de Deus, eu vou. E outros dizem, se for da permissão de Deus, eu vou, né? Se Deus permitir, eu vou. A vontade de Deus é que nós estejamos reunidos, né? Como amigos, né? Congratulando, né? Dividindo experiências, dando risada, né? Para as coisas do bem. A vontade de Deus é sim que eu esteja lá na alegria daquela pessoa que está fazendo aniversário que me convidou. Agora, Deus
não me obriga a ir lá naquela festa. Deus permite que eu vá ou não vá. Então, é preciso compreender que a permissão não é o mesmo que vontade, né? Faça uma avaliação na sua vida e veja quantas vezes você teve vontade de tal coisa e quantas vezes você permitiu. Aí você vai saber avaliar que realmente não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Um filho, ou outro exemplo, um pai católico, né, muito ardoroso com sua esposa também, eles desejam, ou seja, eles têm vontade que seus filhos vá para a igreja, que os filhos sejam educados na lei de Deus, que estejam na companhia de Deus. Mas eles, alguns, né, permitem que seus filhos descubram se eles devem ir na igreja ou não. Né? Quando a criança é pequenininha, os pais não podem deixar, eu vou permitir que eles desejem se vai ou não. Não, eles têm que levar. Agora, depois que eles já têm o uso da razão, aí eles têm que decidir se eles ficam ou não. Então, devemos parar um pouco para refletir sobre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Lembrando mais uma vez, Deus permite que existam várias religiões. Deus não deseja que existam várias religiões, não é vontade de Deus. Que nós possamos compreender isso. Eu quero pedir desculpas se essa pequena palavra aqui não deu para compreender o que eu queria passar. Peço desculpa também a João, que ele provavelmente devia estar esperando alguma coisa bem profunda e acabou vindo aqui essas palavras rasas. Mas infelizmente é o que eu tenho para oferecer, né? Não tenho conhecimento que algumas pessoas pensam que eu tenho. Muito obrigado pela companhia até aqui. Mais uma vez peço a sua colaboração. Divulgue este vídeo, curta e comente. Compartilhe com seus amigos e faça com que o nosso canal possa atingir cada vez um número maior de pessoas. Ainda não alcançamos 10.000 inscritos. Estamos em 9.000 e pouco. Vamos pedir a Deus que nos ajude a crescer neste trabalho de evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.